Não, Então, está aí também sobre Platão, o formato da Terra para Platão. Uma vez eu vi um terraplanista falando que Platão acreditava que a Terra era plana. Cadê aqui no também vi, eu Wikipedia? também vi. Eu vi Onde é que isso. está aí que o Platão falava de Terra plana? Está aí no Timeu de Platão. Por isso, para o arredondar, como que por meio de um torno, deu-lhe uma forma esférica, cujo centro está à mesma distância de todos os pontos do extremo envolvente. E de todas as figuras, é essa a mais perfeita e semelhante a si própria, considerando que o semelhante é infinitamente mais belo do que o dissemelhante. Então, está aí no Timeu Critias, de Platão, a Terra esférica. Então, para Platão, terra esférica também. Para Aristóteles também. Então, o formato da Terra, ele já não é mais discutido a partir daí. Em 330, por aí antes de Cristo, Eratóstenes já faz aquela observação, usando dois pontos da Terra e as sombras, e ele já calcula com uma boa precisão a volta, né, a circunferência, o perímetro da Terra. O experimento, a observação de Eratóstenes, ela é repetida todos os anos por mais de 1.000 escolas no mundo. Chama-se Projeto Eratóstenes. E essas 1.000 escolas no mundo, mais de 1.000 escolas, fazem a mesma observação de Eratóstenes com os mesmos resultados. Os mesmos resultados. Oi. Geocentrismo e heliocentrismo. Então, esse é um assunto bastante importante. Isso também era muito discutido na antiguidade. A referência aqui é justamente Ptolomeu, e um astrônomo grego que vai. Ptolomeu é influenciado por Aristóteles. Aliás, a influência de Aristóteles é fortíssima no mundo todo. Não só no mundo ocidental, mas Aristóteles e Platão vão influenciar também a filosofia indiana. E então a influência deles é imensa. Veja que o que eu falei agora há pouco do Platão, o semelhante é infinitamente mais belo do que o dissemelhante. O Platão, com a teoria dele do mundo das ideias, ele divide a realidade em duas partes. Então, Platão, com essa teoria, a teoria do conhecimento dele é voltada para uma estética. Então, ele tenta unir nessa teoria dele do mundo das ideias os principais ramos da filosofia. A ética, a estética, teoria do conhecimento, tudo ali nessa. Então, sempre a forma ideal. Então, a forma ideal no plano é a circular, no espaço é a esfera. Essa é a forma ideal, a forma perfeita. Então, para Pitágoras também. Depois, é claro, vem observações, tanto de Aristóteles, né? Pitágoras também faz observações, mas Aristóteles, principalmente, faz observações mais racionais e elaboradas sobre o formato da Terra. Para Pitágoras, já é por conta de uma perfeição da forma. Então, a esfera é a forma perfeita e, por isso, Pitágoras assume que a Terra teria o formato esférico. Mas isso também vai ser observado, as observações vão melhorando e você chega já numa Terra esférica bem antes de Cristo. Geocentrismo e heliocentrismo, então. O modelo heliocêntrico. Então, quando as pessoas falam heliocentrismo, tem que tomar cuidado, porque hoje o sistema é heliocêntrico. Não. Heliocentrismo quer dizer o Sol está no centro do universo. Não no centro do sistema solar, no centro do universo. Então, não existe mais nem geocentrismo, nem heliocentrismo. Não se fala mais em heliocentrismo. Às vezes eu via, né, não participo mais, mas eu via discussões em chat que a pessoa falava, você é heliocentrista? Não, também não sou. Né? Nem geocentrista, nem heliocentrista. O modelo considerado de universo é o lambda CDM. Então, você tem que heliocentrismo também não tem sentido, porque o Sol estaria no centro do universo. E o geocentrismo, a Terra estaria no centro do universo e o Sol giraria em torno dela.
Veja, o sistema solar não gira nem em torno do Sol. Para se ter uma ideia. O Sol é o centro do sistema solar. Não, não. O sistema solar gira em torno do centro de massa do sistema solar, não do Sol. O centro de massa do sistema solar, claro, é muito próximo do Sol, mas não é o centro do Sol. O centro de massa do sistema solar fica ali aproximadamente na superfície do Sol. Então, o sistema solar não gira nem em torno do Sol, gira em torno de um ponto na superfície do Sol. E na Terra nós vamos ver que geocentrismo, mesmo o geocentrismo de antigamente, de Ptolomeu, o sistema não girava em torno da Terra. Isso é bastante importante. Então, o geocentrismo é só uma forma de falar, porque a Terra não era o centro. Então, modelo heliocêntrico, você tem o Aristarco de Samos, que defendia o modelo heliocêntrico, 310 a.C., baseado numa obra do Arquimedes. Arquimedes, mais antigo aí que o Aristarco. Então, Aristarco de Samos era heliocentrista. A influência de Aristarco para o heliocentrismo foi muito pequena, justamente por conta da cosmologia aristotélica, que dominou tudo. Então, o Aristóteles ele questionava tanto a rotação da Terra quanto o modelo heliocêntrico. E essa influência de Aristóteles, ela atinge Ptolomeu, e isso vai, a influência de Ptolomeu na astronomia é imensa, imensa. Então, o que Ptolomeu acreditava, a própria obra de Ptolomeu, Almagesto, vai até 1500 e pouco, né? Em 1400, século, nós vamos ver já. Então, uma influência imensa de Ptolomeu na astronomia. O Heráclides de Pontos, que eu acho que a gente estava falando na live passada, o Heráclides de Pontos, ele poderia ter dito que Vênus e Mercúrio giram em torno do Sol, mas uma investigação mais detalhada mostra que não há nenhuma referência clara para o apoio do Heráclides a qualquer tipo de posição heliocêntrica. O professor Lang está comentando aí, Isaías. Coloca aí. Muito obrigado, professor Lang. Corroborando com o Cláudio, o modelo de Ptolomeu era geoestático, mas não exatamente geocêntrico. Isso. Nós vamos ver, o Ptolomeu tinha o equante, né? Um ponto, nós vamos ver exatamente o que é o equante e como o Ptolomeu lidava com isso. E por quê, né? Então, eu já falei isso na live passada, você tem, para entender o pensamento das pessoas, dos filósofos, dos cientistas, o que está movendo? Qual é a questão? Eles querem responder a quê? Então, isso é importantíssimo para começar um estudo qualquer. Então, qual era a motivação de Ptolomeu? É claro, ele estudava toda a astronomia, mas havia uma parte interessante das observações que ele tinha que explicar, né? Então, o trabalho de Ptolomeu está aqui, quando ele nasceu e morreu, teve como base o modelo geocêntrico. Na Alta Idade Média também adotou esse modelo Aryabhata, que falamos sobre ele. Aqui eu faço uma análise do nome da obra de Ptolomeu, Almagesto. Então, Cláudio Ptolomeu, meu xará, no século II. É considerada a obra de maior autoridade no assunto até o século XVI. Então, até 1500 e pouco, você tem a grande influência da obra de Ptolomeu, o Almagesto. Então, Almagesto, a palavra acaba vindo até do árabe, né? O grande tratado significa. Tá, então, é claro, teve uma grande influência nos árabes também. O Almagesto foi uma obra que influenciou por 1500 anos. Então, no livro 12 do Almagesto, aí vem o que eu estava falando, justamente que perguntas têm que ser respondidas. O que é que movimenta essas pessoas? O que é que elas querem explicar? Então, quando você descobre isso, já é o primeiro passo para entender o pensamento daquela pessoa. Sistema de Copérnico, que era helioestático, mas não exatamente heliocêntrico. O Sol estava perto do centro das órbitas planetárias. Sim, sim.
Sistema de Copérnico. Aliás, vou falar dos epiciclos de Copérnico, que não havia necessidade deles, né? Então, Globituga, tem isso também, né? Só faz sentido falar em geocentrismo ou em heliocentrismo quanto ao ponto de vista do observador como referência de observação. Mas veja, aí você tem a parte cinemática da coisa. O referencial é a parte cinemática. Eu ia falar isso um pouco mais para frente, mas já posso comentar. Você tem que levar em consideração também as questões dinâmicas. Então, você tem, se eu for pegar um halteres, pega um halteres, digamos essa régua. Eu coloco desse lado da régua 5 quilos e desse lado da régua aqui eu coloco 50 quilos. Aí eu vou equilibrar essa régua. Ela vai ficar muito mais próxima dos 50 quilos do que dos 5 quilos, né? Então, tem essa consideração. Aí o sistema vai girar em torno da massa maior. A hora que eu equilibro esse sistema com duas anilhas, duas massas iguais, o ponto de equilíbrio é exatamente no centro delas, né? Então, não é que uma coisa gira em torno da outra. Elas giram em torno de um centro de massa, que está muito mais próximo da massa maior. Então, é claro que, por questões dinâmicas, já que a massa do Sol é milhares de vezes maior que a massa da Terra, né? Acho que 330 mil vezes maior, agora esqueci o número exato. Então, por conta dessas considerações dinâmicas, é que também fica mais do que evidente que a Terra não pode ser o centro do sistema. A massa maior tem que ser o centro do sistema e as massas menores vão girar ao redor dela. Inclusive, vão girar ao redor do centro de massa, que não é exatamente o centro do Sol, fica ali próximo da superfície do Sol. Onde eu parei aqui? Aqui. Então, no livro 12 do Almagesto, Ptolomeu buscou explicar por tal modelo o movimento retrógrado ou de laçada observado na trajetória dos planetas. Vê-se na figura seguinte uma composição de 29 imagens tiradas de Marte que mostram essa observação. Então, gente, isso desde os babilônios, que eles observavam tudo no céu. Tudo. Observavam e anotavam. Os babilônios tinham uma precisão absurda ali para a época, com graus e tudo. Eles falavam acima de tal constelação, abaixo de tal constelação, tantos graus. Né? Com instrumentos bastante rudimentares, eles conseguiam uma precisão muito boa para a época. E observavam tudo. Está anotado lá se o dia estava chuvoso, se passou um passarinho na frente, está anotado tudo. Então, o próprio Hiparco usa as anotações dos babilônios para a precessão dos equinócios, dito pelo próprio Ptolomeu. Do Hiparco mesmo sobrou pouca coisa, então o Ptolomeu é que fala sobre isso. Então, na figura seguinte é esta daqui. Isso observado, é claro, com um ótimo telescópio. Veja, quando focaliza, Isaías, quando focaliza o planeta, ele aparece assim. Quando tira do foco, parece que ele está embaixo d'água mesmo, né? Então, você vê vídeos por aí que as pessoas mostram planetas que parecem que está embaixo d'água e fala que para lá tem, na verdade, as águas primordiais. Sim, professor Lang, o Copérnico, ele... Não, eu não falo que ele aboliu os epiciclos. Ele aboliu o equante. Cadê? Não sei se o professor Lang está comentando sobre o que eu falei. Ele botou um link aí do Crash. Nem falei disso ainda. Não, o Copérnico, ele vai abolir o equante, não os epiciclos. O Copérnico usa epiciclos ainda. Ele troca o Sol pela Terra, não é isso? Então, para Copérnico, o sistema é heliocêntrico, né? Diferente de Ptolomeu, que considera o sistema geocêntrico. Mas, para explicar isso aqui, vai ser complicado para o Ptolomeu. Como é que ele vai fazer isso? Explicar esse movimento de laçada dos planetas que é observado há muito tempo, né? Então, para isso, ele usa justamente
os epiciclos e os deferentes e epiciclos. Então, devido à perfeição atribuída pelos gregos aos corpos celestes, seus movimentos deveriam estar ligados à figura perfeita, à circunferência. Gente, isso é influência de Aristóteles. Aristóteles. Sim, professor Lang, o Copérnico ele vai desconsiderar o equante do Ptolomeu. Aliás, o próprio Ptolomeu, já vamos ver o que é equante, gente. O próprio Ptolomeu, ele não fala de onde veio esse tal de equante. Você pega o Almagesto inteiro ali, o equante está meio... E o Ptolomeu, ele diz como ele vai considerar tudo. Então, no Almagesto, o Ptolomeu fala assim, eu vou considerar tal coisa por causa disso, daquilo. Já o equante fica meio solto ali na obra. O equante simplesmente aparece e vocês vão ver por quê. Dessa forma, tais corpos deveriam fazer movimentos circulares uniformes. Dado o movimento retrógrado visto acima, a variação do tempo transcorrido entre duas retrogressões sucessivas e mesmo a alteração de brilho observada, planetas seriam anomalias. E, para explicar essas observações, Hiparco e antes dele Apolônio de Perga já haviam utilizado o sistema de epiciclos e deferentes. Veja, a ideia de epiciclos e deferentes, que parece ser uma engrenagem na outra ali, é formalizado e aprimorado por Ptolomeu no Almagesto, mas o Ptolomeu não foi o primeiro a usar os epiciclos e deferentes. Tanto que no mecanismo de Antiquítera são usados epiciclos e deferentes. O mecanismo de Antiquítera é possível que tenha sido projetado por Hiparco. É possível, né? Há evidências nesse sentido, mas não dá para afirmar categoricamente isso. Foi Hiparco que projetou. Tem evidências sobre isso, evidências muito fortes, inclusive a liga metálica era de Rhodes, onde o Hiparco morava. Você tem que... ali, no próprio mecanismo, existe uma representação de jogos, tipo Jogos Olímpicos, que acontecia em Rhodes também, onde o Hiparco morava. Então, tem várias. É mais ou menos da mesma época de Hiparco, o mecanismo. Então, tem várias evidências apontando para Hiparco como aquele que projetou o mecanismo de Antiquítera. Mas são evidências. Já falei isso muitas vezes. A ciência trabalha com evidências. Não diz que nada é verdade absoluta. Não, são evidências. Se tiverem evidências mais fortes, vão mudar tudo. Muda tudo. Nossa, apareceu 1 milhão de evidências a favor do ponto de vista A aqui, da teoria A, da ideia A. Então, vamos para A. Né? E a ideia A, que vai se transformar em hipótese, teoria, etc., ela vai explicar melhor, vai prever melhor, vai modelar melhor, então passamos para ela. Ou a gente usa B em determinadas circunstâncias e A em outra, como acontece com a mecânica newtoniana e relativística, né? Então, ou abandona completamente uma e passa para outra. Isso é muito comum na história da ciência, mas tem que se lidar com evidências. Então, o Apolônio de Perga e o próprio Hiparco de Niceia já usavam epiciclos e deferentes. Que história toda é essa de epiciclo, deferente, equante? O que é tudo isso? Vamos ver agora. Então, o Ptolomeu ele vai formalizar e aprimorar tudo isso no Almagesto. Então, está aqui uma parte do Almagesto, uma página do Almagesto, aqui em grego, epikiklon, isso, que seriam os epiciclos. Então, está aqui ele falando em grego do epiciclo. E que história é essa para tentar explicar o movimento de laçada dos planetas? Então, veja que para explicar o movimento retrógrado no modelo geocêntrico, que é o de Ptolomeu, o planeta faz 2 trajetórias circulares diferentes. Uma circunferência menor, o epiciclo, e uma circunferência maior, o deferente, em que o centro do epiciclo realiza um movimento circular em torno da Terra, mas a Terra não ocupa o centro do deferente. Vamos para a figura, depois a gente volta. Aqui, a Terra, aqui, essa bola verde, ela está fora do centro do deferente. O planeta está aqui. Então, para explicar o movimento de laçada dos planetas, o planeta teria que girar
em torno da Terra aqui e em torno aqui também. Ele faria 2 movimentos, como se ele fizesse isso aqui. Ele vai fazendo isso. Ao mesmo tempo que ele gira em torno da Terra, ele vai fazendo esse outro giro. Então, esse giro menor aqui é o epiciclo, essas órbitas menores, o epiciclo, e a maior, o deferente. Veja que a Terra, isso é muito importante, a Terra não está no centro do deferente, está fora do centro. Então, não dá para dizer nem que seja geocentrismo, porque a Terra não está no centro do sistema, né? Mas eles giram em torno da Terra, por isso geocentrismo, porque gira em torno da Terra, mas a Terra não é o centro exato. Então, o Ptolomeu explicaria dessa forma o movimento de laçada dos planetas. Cadê sobre o equante? Essa teoria permitiu que Ptolomeu se ajustasse às observações sem se afastar muito dos princípios filosóficos aristotélicos, justamente a perfeição da órbita seria uma circunferência. E ainda, a velocidade angular tem que ser constante. Complica mais ainda. Se vai seguir Aristóteles, a perfeição de Aristóteles, complica muito para Ptolomeu. Então, as observações sem se afastar muito dos princípios filosóficos sobreviveu por 1.500 anos. O Almagesto foi a obra de maior influência na astronomia por 1.500 anos, mais do que qualquer outra na história da ciência, até a descoberta de órbitas elípticas por Kepler. Então, está aí o que é um deferente, o que é um epiciclo, já vou falar do equante. Então, em relação aos seus predecessores, a inovação de Ptolomeu foi justamente o equante, ponto a partir do qual o planeta terá velocidade angular constante, apresentado no livro 9, capítulo 5 do Almagesto. Então, outra exigência pela influência de Aristóteles, a velocidade angular constante. Agora, o que acontece? Vamos ver as figuras aqui. A velocidade do planeta em sua órbita em torno da Terra, ponto T, varia. De fato, é mais rápida perto do periélio e mais lenta perto do afélio. Periélio é o ponto mais próximo e o afélio é o ponto mais afastado, como visto a seguir na figura A. Então, de novo, a velocidade do planeta em sua órbita em torno da Terra está aqui. Figura A é essa aqui à esquerda. Veja que a Terra está aqui embaixo, não está no... Isso já lembra, gente, uma elipse. A Terra não está no centro do círculo, né? Mas a figura é ainda considerada círculo, não elipse, o que vai dificultar muita coisa. Só com Kepler é que vem a ideia de elipse. Então, veja, a Terra está um pouco para baixo aqui do centro. Então, quando o planeta estiver aqui, mais próximo da Terra, no periélio... Cadê? Aqui. A velocidade do planeta é mais rápida perto do periélio e mais lenta perto do afélio. O afélio é esse ponto aqui mais distante da Terra. A Terra não está no centro, está aqui. Isso tudo para Ptolomeu. Certo? E considerando uma órbita circular. E ainda, na figura B, ao considerarmos o ponto E, o equante, aí vem o equante de Ptolomeu. Os raios equidistantes cortam segmentos maiores perto de P e menores perto de A. Assim, a posição do ponto E pode ser calculada de tal forma que a região próxima de A, onde a velocidade é menor, o planeta tenha que percorrer uma menor distância. Em contrapartida, quando próximo de P, ele cobrirá uma distância maior para a mesma variação angular. E, ao final, os mesmos ângulos são cobertos no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, mantém, assim, uma velocidade angular constante, que é o que queria Aristóteles. É a grande influência de Aristóteles, velocidade angular constante. Então, para ter velocidade angular constante com a Terra fora do centro, você tem que colocar um outro ponto de referência, que não é a Terra. E esse ponto de referência se chama equante. Então, veja a complicação em que se meteu o Ptolomeu, né? Para explicar a laçada dos planetas. E ainda, esse equante é diferente de planeta para planeta. Não é o mesmo para todos os planetas. Acho que falei aqui, né? Aqui.
Assim, o sistema de Ptolomeu não é exatamente geocêntrico. Os planetas giram em torno do centro do deferente. Ainda só possui movimento uniforme, ou seja, movimento com velocidade angular constante. Então, só possui movimento uniforme ao se considerar o ponto equante como referencial. Aí vão ter velocidade angular constante. Além disso, esses pontos são diferentes para cada planeta, ou seja, esse equante ele vai e volta ali conforme o planeta que você está considerando, que você estiver considerando. Então, veja, isso é uma complicação, né? E aí, é claro, depois vem o modelo heliocêntrico, mas veja que o equante ele é usado por Ptolomeu justamente para satisfazer essa exigência aristotélica da perfeição. Então, a perfeição não seria só uma órbita circular, mas também com um movimento circular uniformemente, ou movimento constante, com velocidade constante, certo? Velocidade angular constante. Então, para satisfazer tudo isso, o Ptolomeu teve que fazer toda essa complicação dos epiciclos deferentes, que já era usada antes dele. Ele elaborou melhor, e a novidade do Ptolomeu foi justamente o equante, que seria ali aquele ponto de referência. Certo, gente? Aí entra no sistema heliocêntrico, então, de Copérnico. Ao tomar como base o modelo heliocêntrico, Copérnico rejeita o equante e retorna à perspectiva aristotélica do movimento circular uniforme, fazendo uso de 2 epiciclos. Então, o Copérnico continua usando epiciclos, certo? Apesar de que, simplesmente, com as órbitas ao redor do Sol, o planeta com as órbitas ao redor do Sol, inclusive a Terra, não precisaria de epiciclos para explicar, né? Eu acho que aí é muito mais ainda a influência aristotélica. Mas vamos ver. Então, fazendo uso de 2 epiciclos. Além de Copérnico, astrônomos árabes do século XIII e XIV também recusaram o equante e empreenderam reformas no modelo ptolomaico, preservando seu geral caráter geocêntrico. Certo? Então, é a história da própria ciência. Veja que o Ptolomeu ficou 1.500 anos de influência, mas tem um momento que as observações elas começam a derrubar aquilo. E aí vem outra coisa que vai englobar a teoria anterior, tudo que ela explicava, e vai ser melhor. Então, vai melhorando e ficando mais preciso, explicando mais coisas e prevendo com muito mais precisão. Essa é a história da ciência, a história do conhecimento humano. É assim que funciona. Então, é claro que, ao longo do tempo, isso não dá para dizer que seja 1.500 anos para Ptolomeu. Então, em algumas áreas dá para você dizer que tem um determinado crescimento linear, em outras exponencial, como hoje é a tecnologia, um crescimento exponencial, mas para 1.500 anos é muito tempo de influência. Mas com observações cada vez melhores, nós já vamos ver isso, o modelo vai se alterando. Certo? Entendi. Obrigado, Yuri. Muito obrigado. Na figura seguinte é vista a explicação do sistema das revoluções das esferas celestes. Livro 3, capítulo 20. Está aí. Veja o uso dos epiciclos de Copérnico. Copérnico continua usando epiciclos. Deve-se destacar que, enquanto os modelos geocêntricos de Ptolomeu e seus predecessores utilizaram epiciclos para reproduzir o movimento retrógrado dos planetas, no sistema heliocêntrico de Copérnico, isso ocorre naturalmente como consequência da perspectiva de uma Terra em movimento, sem recorrer aos epiciclos. Repare, apesar de ele ter usado, veja que na figura seguinte, que Marte não faz um movimento retrógrado, mas a Terra o ultrapassa e, de nosso ponto de vista, temos a ilusão de que o planeta retrocedeu. Então, está aqui a explicação da laçada dos planetas no céu. O que acontece é que Marte está numa órbita mais afastada em relação ao Sol, a Terra está mais próxima. Então,
veja a posição 1 aqui. Posição 1 de Marte, posição 1 da Terra. 2, 3 e assim por diante. Tem uma hora aqui em 5. O que acontece em 5? A Terra ultrapassa Marte. Ultrapassa. Então, parece que Marte voltou. Na verdade, foi a Terra que foi à frente. Não foi Marte que voltou, fez um movimento de vai e volta. A Terra é que ultrapassou Marte e parece que ele foi para trás. Só isso, só isso. E está explicado 100% aí no modelo heliocêntrico, no modelo com o Sol no centro das órbitas. Está aí. Explicado o movimento de laçada dos planetas. É claro que o movimento... O planeta, gente, vem do grego, significa errante. Não é plano. Planeta não é plano. Planeta não é uma figura plana. Planeta, em grego, vem de errante. Né? Sim. Terraplanistas são muito errantes também. Eles erram o tempo todo. Redondeta. Planeta. São muito errantes. Então, veja que está perfeitamente explicado agora o movimento de laçada. Em cima, aqui na figura, você tem a projeção que forma a laçada. Então, o olhar da Terra para Marte, Marte está aqui nesse ponto. O olhar da Terra para Marte, Marte veio para cá. E assim por diante, tem uma hora que parece que ele volta, depois segue à frente de novo. Tudo explicado aqui nessa figura, eu acho que está muito claro. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Então, por que o modelo geocêntrico não funciona? O Globe Tuga, que eu estava explicando para ele, que você tem considerações dinâmicas além de cinemáticas. Qualquer ponto serve como referencial. Não, se você fizer as considerações dinâmicas. Aquela história do Altair, né? Vai se equilibrar no meio se as duas massas forem iguais. Aí gira aqui com o ponto do meio como referência. Claro, porque as duas massas são iguais. Agora, se uma massa for muito maior do que a outra, vai girar muito mais próximo da massa maior, é claro. Quase no centro da massa maior, que é o que acontece com o Sol-Terra. Então, há as considerações dinâmicas a serem feitas também. Dinâmicas no sentido de força e massa, que têm que ser consideradas também. Então, a paralaxe estelar também é outra evidência muito forte do Sol no centro do sistema. Então, o que é a paralaxe estelar? É a aparente mudança de posição de uma estrela próxima contra o fundo de outras bem mais distantes. Veja na figura seguinte que o movimento de translação da Terra em torno do Sol deve-se observar uma alteração de posição na estrela observada entre os meses de junho e dezembro. Então, está aqui nessa figura, em junho, seriam os pontos mais afastados, não é, gente? Junho e dezembro, ali ele está considerando os dois pontos mais afastados. Então, quando eu estou em junho, eu observo de um jeito, e quando eu estou em dezembro, observo de outro jeito. Gente, a melhor maneira de entender o que é uma paralaxe estelar. Estica o braço e fecha um olho e olha para o seu polegar com um referencial qualquer na parede, onde você quiser. Então, estou usando a câmera aqui como referencial. Fechei o olho direito, abri o esquerdo. Tem uma certa visualização. Vou lembrar dessa visualização. Agora eu vou fazer o contrário. Vou fechar o esquerdo e abrir o direito. Mudou completamente. O que eu estava observando mudou completamente. E essa minha passagem do olho direito para o olho esquerdo é justamente o que acontece de junho para dezembro. Então, um objeto mais próximo, o meu polegar, a visualização dele vai mudar completamente em relação a um objeto mais distante. Ela vai se alterar. Isso se chama paralaxe. Então, fecha, põe o polegar esticado, pega um referencial à frente, fecha o olho direito, abre o esquerdo. Tem uma coisa. Faz o contrário. Mudou. Mudou. Isso se chama paralaxe. Esse ângulo é medido. É possível medir esse ângulo. E isso só acontece porque a Terra gira em torno do Sol. Então, é claro, gente, as estrelas estão muito distantes. Então, esse ângulo é muito pequeno, mas ele existe. Em 1838, Friedrich Wilhelm Bessel
1784, 1846. Publicou a primeira paralaxe estelar observada. Veja, gente, é muito pouco, porque nós estamos falando de estrelas, que a distância é imensa. Aqui, o meu polegar e a câmera deu, sei lá, deu uns 5 graus aqui. Menos de 5 graus, vai. Aqui está no zero. Uns 5 graus. 5 graus é muito bem observado. Agora, veja, o que o Bessel observou foi 0,294 segundos de arco. Segundos. Não se esqueça que 1 grau é dividido em 60 minutos, cada minuto é dividido em 60 segundos. Então, o segundo é o grau dividido por 3.600. Divide por 60 e 60 de novo. Ele observou 0,3, 30%. É 30% de 1 segundo. 0,3, 30% de 1 segundo. Bem menos ainda. Então, é claro, gente, essas observações naquela época não eram tão precisas quanto hoje, mas ele conseguiu observar. Depois, isso para a estrela 61 Cygni. Aí, à mesma época, o Struve encontrou a paralaxe de Vega. E o Henderson descobriu a de Alpha Centauri. Hoje sabemos que a estrela mais próxima é a Próxima Centauri, com uma paralaxe de 0,764 segundos. Quase 1 segundo. 1 segundo de arco. Para vocês terem uma ideia, o Sol tem um diâmetro angular de meio grau. Então, você teria que dividir isso por 3.600 para achar essa paralaxe. Mas ela é observada. É muito pequena, mas é observada, e é justamente o que mostra que a Terra não está num sistema geocêntrico, ela no centro, o Sol sim. E se encontra uma distância de 270.000 unidades astronômicas, cerca de 4 vezes 10 a 13ª quilômetros, ou 4 anos-luz. Então, a estrela mais próxima de nós, né, sem ser o Sol, está a 4 anos-luz de distância. Então, a outra evidência é a aberração estelar. Então, a aberração estelar é até mais fácil de observar que a paralaxe estelar. O que é a aberração estelar? Você pode perceber isso lembrando de um dia de chuva. Então, está chovendo, você está de carro, você vê no para-brisa caindo assim a chuva. Agora você vai para frente, a chuva está caindo na diagonal. Não é porque a chuva começou a ventar e a chuva está caindo na diagonal, é por causa do seu movimento que vai dar essa diferença. Então, as gotas de chuva podem cair verticalmente em um carro parado, inclinadas quando o carro se põe em movimento. Da mesma forma, à medida que a Terra gira em torno de sua órbita, a direção em que está se movendo muda continuamente. É claro, quando você está fazendo um movimento assim, a sua direção vai mudando. Tá. E assim, o aparente deslocamento da estrela de sua posição média também muda, como visto na figura. Então, a aparente direção da estrela é a linha roxa cheia, e a real direção da estrela é a linha roxa pontilhada. O movimento da Terra são as setas verdes. Então, veja, conforme a Terra vai se movimentando, você tem essa diferença, justamente por conta do movimento. E isso só pode ser explicado com o movimento da Terra em torno do Sol, não com o Sol em torno da Terra. Isso se chama aberração estelar. Aqui está a comparação entre as duas. Veja que a aberração estelar é a mudança na direção do movimento. A primeira medição foi do Bradley, em 1727. Então, a aberração estelar ela foi descoberta antes da paralaxe estelar. Inclusive porque a aberração estelar é mais fácil de ser observada, porque, veja, a máxima variação é de 20 segundos, enquanto a máxima variação da paralaxe é de 0,769, 0,7 segundos de arco, para a estrela mais próxima, a Próxima Centauri, certo? Então, a paralaxe é a mudança da posição e a aberração é a mudança da direção da estrela, do movimento da estrela. Paralaxe, você vai considerar os 2 pontos mais distantes na órbita.
Como eu falei, junho e dezembro. Certo? Então tem isso também. Além disso, bom, o Bradley, com a observação dele da aberração, ele conseguiu, inclusive, medir a velocidade da luz. Estações do ano também. Também as estações do ano são uma evidência muito grande, imensa, do modelo em que a Terra gira. Não vou falar nem heliocentrista, porque isso não existe mais. Do modelo em que a Terra gira em torno do Sol, né? Falar heliocentrismo, a gente tem que considerar o Sol no centro do universo. Então, nas estações do ano, no modelo da Terra estacionária, o Sol precisa mudar sua localização no céu ao longo do ano, para dar conta das estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Ou seja, além de sua trajetória, uma vez ao dia ao redor da Terra, sua localização em relação à esfera celeste precisa ser alterada em 47 graus a cada 6 meses, como se vê na figura seguinte. Então, o movimento do Sol, ele seria praticamente helicoidal, ele teria que fazer uma coisa assim, né, para dar conta do dia, da noite e das estações. Não tem como. Não tem como dar conta do dia, da noite e das estações ao mesmo tempo. Então, essa é outra evidência muito clara de que a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno da Terra. As estações do ano. Então, ele teria que fazer um movimento absurdo, né, que não seria explicado. Claro, gente, leve todas as considerações físicas também, tem a dinâmica. Qual é a massa do Sol? Qual é a força de atração gravitacional? Tudo isso. Certo? O que mais temos? Ah, sim. E mesclando os dois modelos aí, você tem o modelo de Tycho Brahe. Então, Tycho Brahe é de 1546, a Lua e o Sol giram em torno da Terra, está aqui na figura. A Lua e o Sol giram em torno da Terra. E os planetas giram em torno do Sol. Certo? Então, é ali ele juntou os dois modelos, nem uma coisa nem outra, na verdade. Então, o Sol, ele gira em torno da Terra e os outros planetas giram em torno do Sol. Para esse modelo, você consegue explicar, por exemplo, as fases de Vênus, né? Mas se eu considerar um sistema essencialmente geocêntrico, você também não explica as fases de Vênus. Né? No de Tycho Brahe dá até para explicar as fases de Vênus, mas no sistema exclusivamente geocêntrico, não. Não dá para explicar as fases de Vênus que foram observadas por Galileu com um telescópio, né, muito simples para a época. Aliás, um telescópio da época, e para nós muito simples, mas as fases de Vênus, Galileu tem desenhos das fases de Vênus e tudo, então seria uma outra evidência. Se eu considerar Tycho Brahe, não posso falar de fase de Vênus, mas se eu considerar só um sistema geocêntrico, sim, as fases de Vênus são uma evidência muito clara de que o Sol está no centro do sistema solar. Isaías, acho que isso é o que eu tinha para falar hoje. Sim, fim da apresentação.